Então, nós vamos, hoje à noite agora, vamos ter uma breve meditação e seria mais assim, como se estivéssemos continuando o assunto da manhã, que foi tratado pela manhã, mas não agora, não mais na era de Laodiceia, mas agora na era de Tiatira. E nós vamos ver o ponto, quando o profeta fala, aquela mulher Jezabel. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro da carta de Tiago, no capítulo 1. Tiago, no capítulo 1. Nós vamos ver aqui um pouco. O verso 13 e 14. Carta de Tiago, capítulo 1, o verso 13 e 14. Amém? Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Vamos fazer uma oração. Pai Celestial, te damos graças por esta tua palavra lida e ela seja confirmada em nosso coração. E, ó Deus, abrindo o nosso entendimento para crer e ouvir naquilo que vamos tratar nesta noite. Ajuda cada um de nós. Ó Deus, firma-nos cada vez mais. Ó Deus, nesta rocha das eras. E assim, Senhor, como temos sido ensinados, estamos a cada dia sendo transportados além do véu. E, ó Deus, ali estaremos juntos para sempre com o Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai Celestial, por cada irmão que aqui está. E ser com aqueles que não puderam vir esta noite, meu Deus. Ajuda eles. Fortalece-os no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar. Eu me lembro de uma certa feita de um pregador, há muitos anos atrás. Ele começou pregando, falando, e disse a seguinte palavra. Ele disse: você que me ouve, está me ouvindo nesta noite, talvez seja a sua última oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, e talvez amanhã você se encontre no inferno. Nós temos aqui na página 199, eu gostaria, assim, o irmão que está na porta, que os que puderem entrar, que entrem, caso, se não puderem realmente, mas quem puder entrar, que entre, e só fique lá fora quem estiver tomando conta de alguma criança. Nós temos aqui, no texto lido, o apóstolo Tiago, o profeta diz aqui, mostrou-nos o curso que o pecado toma. Quando aqui é citado o texto, o profeta diz aqui que este é um quadro do que está exatamente acontecendo nas eras da igreja. Veja só. Assim como o pecado começou com apenas uma sensação, assim a morte da igreja começou com as simples e pouco notadas obras dos nicolaítas. Das obras passou para uma doutrina.
da doutrina abraçou o poder do Estado e a introdução do paganismo. Agora, nesta era, passa para a sua própria profetisa, entre aspas aqui, mestra. E assim continua se movendo até encontrar-se no lago de fogo, porque esse é exatamente o lugar onde vai terminar na segunda morte. Agora, todo o clamor de Deus contra esta quarta era encontra em sua denúncia desta profetisa Jezabel. E para compreender exatamente porque ele a denuncia assim, teremos que pesquisar a sua história na Bíblia. E quando descobrirmos o que ela fez no passado, veja, saberemos o que está acontecendo neste tempo. Os irmãos creem assim? A primeira coisa muito importante que aprendemos acerca de Jezabel é que ela não é uma filha de Abraão, nem a sua introdução nas tribos de Israel é uma admissão espiritual, como foi a de Ruth, a moabita. Não, Senhor. Esta mulher era filha de Etibaal, rei de Sidom, 1 Reis 16, 31, que era o sacerdote de Astarte. Ela ganhara o trono matando o seu predecessor, Félix. Assim vemos imediatamente que ela era filha de um assassino. Isso certamente nos lembra Caim. Veja os irmãos. E a maneira como ela se tornou parte de Israel não foi através dos canais espirituais que Deus ordenara para a admissão gentia. Veja, porém ela entrou pelo casamento. Você vê como é sério o casamento, né? Veja só. O casamento com Acabe, o rei das 10 tribos de Israel. Agora, esta união, nós vimos isso um pouco na era pela manhã. Como vimos, como é que diz aqui? Agora, esta união, como vimos, não foi espiritual, foi política. E assim, esta mulher que estava mergulhada na idolatria, não tinha o menor desejo de tornar-se uma adoradora do único Deus verdadeiro. Mas, sem dúvida, veio com intenções declaradas de desviar Israel do Senhor. Não é assim que muitas fazem hoje? Muitas mulheres fazem hoje. Elas casam, mas não querem compromisso com o Deus que o marido serve. Verdade ou não é verdade? Isso não é o quadro que nós estamos vendo hoje? Isso é algo que assusta, mas é a verdade. Não, eu consegui você, mas eu não quero servir ao Deus que você serve. Eles não estão nem aí. Esse é o quadro claro do que nós estamos vivendo hoje. Claro, se o homem ele não está servindo a Deus, ela não vai seguir uma seita que ele serve, mas normalmente seria mais o caso se um homem fosse um espírita, seria mais fácil a mulher seguir o espiritismo do que seguir a palavra. Mas seguir ao Senhor Jesus, muitas não querem, porque é pesado demais para muitas delas. Mas a graça ainda está estendida, né, irmãos? Então é possível de vermos ainda muitos milagres acontecer. Agora vamos ver aqui. Agora Israel, as 10 tribos, já tinha tido conhecimento do que era adorar bezerros de ouro. Porém, ainda não estavam entregues à idolatria, porque Deus era adorado e a lei de Moisés era reconhecida. Porém, desde o tempo do casamento de Acabe com Jezabel, a idolatria progrediu de uma maneira mortal. Foi quando esta mulher se tornou uma sacerdotisa nos templos que ela erigiu a Astarte, Vênus e a Baal, Deus, Sol, que Israel chegou ao ponto crítico de sua vida. Veja só. Com isto em mente, podemos agora começar a ver o que o Espírito de Deus está expondo nesta era de Tiatira, aqui, e aqui está. Acabe casou-se com Jezabel, e ele o fez como uma manobra política para fortalecer o seu reino e assegurá-lo. É isso exatamente o que a igreja fez quando casou-se sob Constantino. Ambos se ajuntaram por razões políticas, embora dessem um ar espiritual a isto. Ora, ninguém pode me convencer que Constantino era cristão. Ele era um pagão com que se assemelhava a enfeites cristãos. Ele pintou cruzes brancas nos escudos dos soldados.
ele foi o originador dos Cavaleiros de Colombo. Ele pôs uma cruz na torre da igreja de Santa Sofia, começando assim uma tradição. Por isso que o profeta disse que a cruz quer dizer cristão. Né? O símbolo da igreja católica não é a cruz. A cruz é nossa. Amém, meus irmãos? O símbolo deles é, como o irmão Bruno diz, é uma imagenzinha de Santa Cecília e tantas outras lá que eles adoram. Mas a cruz, o profeta disse, quer dizer cristão. Né? E é o nosso símbolo. Quantos creem nisso? Vejam, nós temos aqui, o profeta falando ainda aqui, ele diz assim, deixe-me dizer aqui que estamos com a mesma coisa acontecendo agora mesmo. Todo o povo está se ajuntando. Eles estão escrevendo uma Bíblia, veja só, que se adapte a cada um. Eles estão escrevendo, ou melhor, que se adapte a cada um, quer seja judeu, católico ou protestante. Eles têm seu próprio concílio de Nicéia, porém o chamam de concílio ecumênico. E você sabe que em todas estas organizações combatem os verdadeiros pentecostais. Eu não me refiro à organização chamada pentecostal. Eu me refiro àqueles que são pentecostais, porque são cheios do Espírito Santo e têm os sinais e dons em seu meio, porque andam na verdade. Quando Acabe casou-se com Jezabel, por razões políticas, ele vendeu o seu direito de primogenitura. Você se ajunta a uma organização e você vende o seu direito de primogenitura. Irmão, quer você queira crer ou não, cada grupo protestante que uma vez saiu e depois voltou, vendeu o seu direito de primogenitura. E quando você vende seu direito de primogenitura, você é exatamente como Esaú. Você pode chorar e se arrepender o quanto quiser, porém isto não lhe valerá nada. Está vendo aí? Há somente uma coisa que você pode fazer, e isso é, sai dela, povo meu, e deixa de participar de seus pecados. Amém ou não? Amém. Vocês estão prestando atenção? Amém. Preste bem atenção, porque eu estou lendo a mensagem. Agora, se você acha que não estou certo, simplesmente responda a esta pergunta. Pode algum vivente me dizer que igreja ou movimento de Deus teve alguma vez um avivamento e voltou depois que entrou na organização e tornou-se uma denominação? Leia a história. Você não pode encontrar uma, nem sequer uma. Foi a hora da meia-noite para Israel, quando se ajuntou com o mundo e deixou o espiritual pelo político. E nós temos agora essa onda de homens que se denominam pastores envolvidos com política. E temos agora o caso desse Marco Feliciano, que se ele fosse um pastor, ele estivesse no quíntuplo de Efésios, ele não se envolveria com política. E ele agora está envolvido em escândalos, em corrupção, né? E em envolvimentos e tantas outras coisas, porque isso está estampado na mídia. Então você vê que um homem de Deus, Paulo diz que não se envolve com as coisas deste mundo. Um homem levantado por Deus, ele abomina essas coisas e não se envolve com elas. Amém, meus amados? Vamos ver aqui. Quando Acabe casou-se com Jezabel, ele permitiu que ela, tomasse o dinheiro do Estado e erigisse duas enormes casas de adoração a Astarte e a Baal. A que foi erigida para Baal era suficientemente grande para todo Israel vir e adorar. Já pensou no tamanho? Que templo grande. E quando Constantino e a igreja se casaram, ele deu edifícios à igreja e levantou altares e imagens e organizou a hierarquia que já estivera tomado forma. Quando Jezabel conseguiu o poder do Estado a apoiá-la, ela impôs ao povo sua religião e matou os profetas e sacerdotes. Veja, dos sacerdotes de Deus. Ficou tão ruim que Elias, o mensageiro para o seu dia, pensou que ele fosse o único que restara. Porém, Deus tinha mais 7.000 que não tinham dobrado os joelhos diante de Baal.
E hoje, mesmo lá entre essas denominações de batistas, metodistas, presbiterianos, etc., há alguns que sairão e voltarão a Deus. Amém? Agora, eu quero que você saiba que não sou agora e nunca fui contra as pessoas. É a denominação, o sistema de organização que eu sou contra. Eu tenho que ser contra isto, porque Deus o aborrece. Agora vamos parar um minuto aqui e repassar o que descobrimos acerca da adoração em Tiatira. Eu disse que eles adoravam Apolo, que era o Deus Sol, juntamente com o imperador. Ora, este Apolo era chamado preventor do mal. Ele desviava o mal das pessoas, ele as abençoava e era um verdadeiro Deus, Deus minúsculo, para elas. Presumia-se que ele ensinasse as pessoas. Ele explicava acerca da adoração e ritos do templo, dos serviços aos deuses, acerca dos sacrifícios e da morte e da vida após a morte. A maneira como fazia isto era através de uma profetisa que assentava-se em transe em uma cadeira trípode. Que coisa! Você vê isto? Aqui está uma profetisa chamada Jezabel, e ela está ensinando o povo. E o seu ensinamento é enganar os servos de Deus e fazer com que cometam fornicação. Agora, fornicação significa adoração ilegal. A união de Acabe e a união de Constantino foram ambas ilegais. Ambos cometeram fornicação espiritual. Todo fornicário acabará no lago de fogo. Deus assim disse. Está vendo aí? Talvez alguém diga, não, isso aqui não vai acontecer. Meu irmão, creia. Ainda que ninguém creia, vai acontecer. Tudo isso aqui vai acontecer. Nós falamos pela manhã, que o profeta fala, que esse espírito de Jezabel, dessa maldita, ela está ali em Roma, no império lá, em Roma, no Vaticano. E governando ali. Mombrana diz que aquele mesmo espírito assassino que levantou-se naquele tempo para matar aqueles milhões de cristãos e judeus, o profeta diz que nesses últimos dias, ou nos últimos dias, esse mesmo espírito assassino vai se levantar mais uma vez e vai perseguir os santos. Não a noiva, porque a noiva já tem se ido. Mas ela perseguirá os santos, que são as virgens nécias, e elas serão mortas. Todos que não passarem pelo rapto, todos serão martirizados, juntamente com os 144 mil judeus. Todos serão mortos. E a Bíblia, e o profeta diz que como um cão feroz, ele vai perseguir a todos, e nenhum deles conseguirá se esconder deles. Por mais que as pessoas tentem se esconder, não tem como acontecer, porque é profético, eles terão que morrer. E não será uma mortezinha, tipo letal, no sentido, eu não vou sentir dor, eu não vou, vai ser rápido. Primeiro, a grande tribulação, o nome já está dizendo, né? Que o mensageiro diz que a grande prostituta, a palavra diz e o profeta nos mostra o que será lançada numa cama de tribulação, numa cama de enfermidade, num leito de enfermidade, que o profeta diz que é a grande tribulação. Então, meus irmãos, acordemos e santifiquemos cada vez mais a nossa vida, porque o fim está próximo. Ninguém fica imaginando, eu fico assim impressionado muitas vezes com pessoas que pensam, vê assim, entre aspas, a bondade desse Papa, né? Enviando dinheiro para os flagelados, e agora há pouco ele enviou $50 mil para ajudar os argentinos ali, que sofreram agora com muitas inundações ali naquele país, né? E mandou ajuda aqui para o Brasil, para aquelas vítimas ali daquele incêndio que houve ali naquela casa de prostitutas ali no Rio Grande do Sul. E aí, eles dizem que é casa de dança, tudo bem, mas ali é lugar de prostituta. Quem vocês acham que estava ali naquele momento que pegou fogo?
aquilo ali. Eram jovens, estudantes, os pais estavam em casa, as mães, mas eles não estavam adorando a Deus. Muito embora quem é de Deus ouve as palavras de Deus, e aqueles que são de Deus, eles sempre estão voltados para as coisas de Deus, né? E aí nós vemos quem estava ali, o que causou aquele incêndio e tudo mais. Claro que são acontecimentos tristes, né? A gente não se alegra com isso, é lamentável, porque vidas ali foram mortas, asfixiadas e pisoteadas, é uma coisa terrível, né? Eu sempre passei naquela cidade lá, onde ocorreu aquele incêndio, e passei próximo agora mais uma vez, e é uma cidade pequena, mas muito festiva, uma cidade boa, financeira, e daí a gente vê isso. Só que as pessoas não entendem o que causa isto. Irmãos, afaste-se de Deus, só um pouquinho que seja, e você vai ver mais na frente como vai estar a sua vida espiritual. Deixe Deus de lado, e você nunca vai perceber que você está afundando no inferno, que o diabo cega. Nunca queira mostrar. Eu já fiz isso uns anos, um tempo atrás, e me dei mal. Quando eu achava que eu podia fazer as coisas, eu vou mostrar para as pessoas que eu sou capaz de fazer isso. Nunca fui. Nunca faça isso. Você vai quebrar a cara, o dente, o nariz, a boca, a orelha, tudo, você vai se dar mal. Nunca abra a boca para dizer uma coisa dessa. Quem já fez isso, peça perdão a Deus. Que isso aí é soberba. Soberba. Porque Deus viu tudo. Nunca abra a boca e diga, eu vou mostrar que eu sou capaz de fazer. Você pode conseguir, mas vai ser para a sua derrota. Eu sei o que eu estou dizendo, porque eu passei por isso. Me dei mal, falava, minha esposa está aqui testemunha. Tenho vergonha de dizer isto. E eu estou dizendo que você vai se dar mal, não é eu desejando, é você mesmo, lançando essa maldição na sua vida. Ao invés disso, temos que fazer como diz o apóstolo Tiago. Se Deus quiser, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não diz lá o apóstolo Tiago, né? Ele fala, eu não leio agora até, eu sei que é aqui em Tiago. Eu não sei qual é eu sei que é aqui em Tiago, sobre os planos que as pessoas fazem, eu não lembro, mas ele fala que nós devemos ter cuidado. Nunca dizer, eu vou para tal lugar, eu vou fazer isso. Ele disse, em vez disso, devias dizer, se Deus quiser, se Deus permitir, se Deus assim viu, eu vou fazer tal e tal coisa. Então se Deus não viu, não faça. Espere no Senhor. Vai quebrar a cara, eu sei o que estou dizendo. Porque aconteceu comigo. Porque isso é soberba. E a Bíblia diz que todo exaltado ele será humilhado. Toda soberba é o orgulho ao extremo. Veja que coisa. É o capítulo 4, é? 4:13. Eu quero ler aqui porque está dentro aqui do contexto. Ele diz assim, no verso 13, né? Ele diz assim, ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que se aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Sim. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como esta é o quê? Maligna. Está vendo aí? Então Deus não tem bênção de Deus nisso. Então, eu estou certo no que eu falei. Verdade ou não estou? Está na palavra? Vai cair, meu irmão. Não faça isso. O que tem que fazer é voltar-se para o Senhor. Sabe? Voltar a abominar as coisas humanas e amar a palavra de Deus. Mas as pessoas não querem a palavra. Não querem, meus irmãos. É o que nós falamos pela manhã aqui. Eu sempre tenho dito, olha, ter internet em casa não é pecado, não. Não é pecado ter internet, computador, jamais é pecado. Agora, o que é que está fazendo isso? O que é que está acontecendo com as pessoas? Nós falamos pela manhã, eu postei ontem
coisas lá, porque eu uso só para isso. O tempo que eu uso lá nesse tal de Facebook, porque isso é uma vergonha de muitas pessoas que dizem cristãs. Mulheres casadas deviam ter vergonha na cara. E o marido chamar mesmo assim, no puxão, estou falando no sentido para moral mesmo. Porque são os piores exemplos, na maioria das vezes, são as mulheres casadas, tirando fotos sensuais. Porque eu mostrei pela manhã aqui na mensagem para os irmãos, que é o mesmo espírito de Jezabel nessas mulheres. O mesmo espírito de Jezabel. E olha que Jezabel não usava roupa com decote, nem calça comprida, nem roupa que marcava o corpo. Isso é a pior abominação na vida de uma mulher, é vestir aquelas roupas colantes que marcam o corpo. Ela foi comida por cachorro, porque pintou o rosto e levou o povo de Israel à idolatria. Veja que coisa abominável. Já chegou a dizer uma vez um pastor da mensagem, não que ele deu vazão para isso, mas ele disse que uma mulher estaria muito mais bem vestida com uma saia acima do joelho, estaria em melhor situação diante de Deus do que com uma calça comprida. Porque a calça comprida, por que Deus abomina uma mulher usar uma calça comprida? Porque marca o corpo, desenha o corpo dela. Isso é o que torna ela uma adúltera. É muito sério isso. É uma maldição para uma mulher vestir uma roupa de homem. Então, o que vai acontecer? Isso vai levá-la para o inferno. Ela será morta com a morte. Aí nós vamos entender o que é isso, ou a morte da morte, que a Bíblia fala, que o profeta explica aqui nessa mensagem. Vamos ver aqui algo aqui. Ele falando aqui, nesse outro, quero adiantar por conta da hora. O profeta falando aqui algo, ele diz assim, deixe-me simplesmente mostrar como a igreja católica romana crê que Deus está na igreja em vez da palavra. Porque nós cremos que Ele está em sua palavra, amém? Eis aqui um extrato, eu vou ler, Mombrana, ele cita aqui um relato de um determinado Papa, que foi o Papa João 23. Ele diz, minha experiência durante estes 3 anos como Papa, desde que em temor e tremor aceitei este serviço em pura obediência à vontade do Senhor, transmitida a mim através do Sacro Colégio de Cardeais em conclave, dá testemunho dessa máxima e é uma comovente e permanente razão para eu ser fiel a ela. Absoluta confiança em Deus, em tudo que diz respeito ao presente e perfeita tranquilidade quanto ao futuro. Aí, fecha aspas. Este Papa, aqui é o profeta agora falando, afirma que Deus falou através da igreja, revelando sua vontade. Quão falso! Deus está em sua palavra e fala pela palavra, revelando confiança na palavra de homens e assim obedecia com tranquilidade. Veja, isto soa tão bonito, porém é tão falso, exatamente como a perversão no Jardim do Éden. Ele dizendo que foi através de Deus falando, Deus falou sempre ao povo por meio dos profetas. Ele está em sua palavra, ele não está na igreja, ele está na palavra. Assim como também nós não devemos seguir os sinais, nós devemos seguir a palavra. Amém, meus amados irmãos? Veja agora. Agora vamos chegar aqui em Apocalipse 17 e ver esta mulher, a igreja, que está vivendo de falsas profecias e não da palavra de Deus. No verso 1, Deus a chama de grande prostituta. Por que ela é prostituta? Porque está em idolatria. Ela tem apanhado as pessoas na mesma coisa. Qual é o remédio para a idolatria? A palavra de Deus. Amém? Por isso esta mulher é uma prostituta, veja, porque deixou a palavra. Ela assentada sobre muitas águas, que significam multidões de pessoas. Esta certamente tem que ser a falsa igreja, porque a igreja de Deus é pequena, poucos há que a encontrem. Amém, meus amados irmãos? Não é isso verdade? Agora, vamos ver aqui o que o Senhor deu. Ele deu um tempo para que ela se arrependesse, ou que houvesse um arrependimento. Apocalipse, citando aqui o profeta 2:21, ele diz, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Você sabe que esta igreja era realmente mais iníqua do que Acabe?
Você sabe que ele se arrependeu por um tempo e andou mansamente diante de Deus? Não se pode dizer isso da Igreja Católica Romana. Não, Senhor. Ela jamais se arrependeu, mas tem obstinadamente destruído todo e qualquer que procure ajudá-la a se arrepender. Não é isso verdade? E eu estava citando, os irmãos ficaram perplexos em algo que eu falei lá no Mato Grosso. E eu já falei isso aqui para os irmãos, a respeito daquele grupo diante do trono. Que eles estão mais para distante do trono do que diante do trono. Por razões óbvias. Porque o óbvio não se explica. Tem hora que eu entro em parafuso, pessoas tentando explicar o óbvio. Eu não consigo entender como é que a pessoa tem uma sabedoria dessa. Querer explicar o óbvio. Eu não consigo entender isto. Isso aqui é um copo com água, não preciso explicar. Não é óbvio que é um copo, aqui tem água. Agora, se fosse um outro líquido, eu dizia, isso aqui parece água, mas é veneno, ou tem adicionado veneno. Mas não tem como, quem vê vai saber que é um copo com água. Principalmente estando nós aqui dentro. Então, aquele grupo diante do trono, que tem como líder uma mulher, que ela manobra todos ali dentro. Quando um dia esse vídeo está na internet, no YouTube, pode catar lá que está lá. Não estou aqui inventando coisas. Eu estou falando porque está estampado em mídias. Não estou aqui inventando isso. E vocês não, a não ser que você queira poluir os seus ouvidos e perverter o seu coração, você escute essas baboseiras que eles gravam lá. Mas um adorador, ele vai buscar somente na palavra. E daí ela disse que, num congresso lá, não sei onde foi, eu sei que foi aqui no Brasil. Ela disse que saiu de casa, no seu carro, estava indo para o encontro, ou era para a igreja, sei lá onde era lá. E ela disse que passou em frente a uma igreja carismática. E ela parou o carro e viu jovens lá, disse que adorando. Adorar a Deus é só quem tem o Espírito Santo. E eles lá adorando, segundo ela, e ela parou o carro e começou a chorar. E ela contando lá nesse palco lá, uma multidão de pessoas. E ela disse que parou o carro e começou a orar com aquela lágrima de crocodilo e dizendo, ó Deus, envia um avivamento para a igreja católica, Senhor. Mas imaginou, irmão Isaías, enviar um avivamento na igreja católica? Eu creio, como diz o irmão Brana, que tem pessoas ali dentro que são eleitos e vão sair. Mas para a igreja não tem salvação, para ela não, porque ela vai ser destruída. E mais adiante ela lá falando isso, e as pessoas dando glória a Deus, ela foi mais ousada, isso já é apostasia, claro. Ela pediu para que todos ali ficassem de pé, levantassem as mãos em direção ao Vaticano. Pode ir lá, cate isso no YouTube. Pediu para que todos levantassem as mãos e começassem a orar para que Deus derramasse um avivamento lá no Vaticano. Então eles estão orando para Satanás receber o Espírito Santo. Pode catar lá. Está lá no YouTube, no busca, pode ir lá ver, está lá. Eles oraram naquele dia lá para o Vaticano. E tudo aquilo que está lá, com o espírito de Jezabel ali dentro, para receber um avivamento. O profeta disse que o avivamento vai vir somente para a noiva. Mas foi dado o tempo para se arrepender. Você está tendo o seu tempo também. Cuidado, que o seu pode estar se esgotando. Veja só. Agora, não fique confuso, quero adiantar mais aqui, e comece a pensar que a igreja de Roma se arrependeu de sua matança dos santos, porque ela está tentando unir-se com os protestantes, fazendo com que seus credos se aliem com os credos protestantes. Nenhuma vez sequer ela se desculpou e disse que estava errada por seus assassinatos em massa. Nunca se desculpou. Né? Então nós temos aqui a sentença decretada contra a prostituta, está em Apocalipse 2, versos 22 e 23. E ele diz aqui, o texto citado aqui pelo profeta, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras.
E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. O quê? Esta mulher tem filhos e ela é uma prostituta? Se este é o caso, que ela teve filhos através de suas prostituições, então ela tem que ser queimada com fogo, como disse a palavra. Isso é exatamente verdade. Esse é o seu fim, porque ela queimará com fogo. Seu fim é o lago de fogo. Mas pare e pense a respeito destes filhos por um momento. Uma mulher é aquela de quem os filhos provêm. É evidente que esta mulher teve filhos que saíram dela, porém fizeram a mesma coisa que ela fez. Mostre-me uma igreja que alguma vez saiu da organização e que não tenha entrado de novo nela. Não há uma, nem sequer. Os luteranos saíram e em seguida se organizaram de novo e hoje estão intimamente ligados a este movimento ecumênico. Os metodistas saíram e se organizaram de novo. Os pentecostais saíram e se organizaram de novo. Vai haver uma outra saída e graças a Deus eles não se organizarão de novo, porque conhecem a verdade. Esse grupo será a noiva do último dia. Amém. Você crê? Amém. Ora, diz aqui que esta prostituta teve filhos. Agora, o que eram eles? Eram filhas, porque eram igrejas exatamente como ela, como a mamãe. Agora, eis aqui um ponto muito interessante. Jezabel e Acabe, note bem isso. Jezabel e Acabe tiveram uma filha. Essa filha casou-se com Jeorão, filho de Jeosafá. E em 2 Reis, capítulo 8, verso 18, diz que Jeorão andou no caminho de seu sogro. Olha, não andou no caminho do pai. Andou no caminho do sogro. E ele entrou diretamente na idolatria por meio deste casamento. Ele trouxe Judá, que temia, olha irmãos, que temia e adorava a Deus, para dentro da idolatria. Isso é exatamente o que todas estas igrejas, filhas, têm feito, assim como tenho salientado para vocês. Elas começam na verdade e casam-se com a organização e deixam a palavra pela tradição, credo, etc. Agora, deixe-me explicar bem isto. Em Hebreus 13, 7 diz: obedecei a vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. É a palavra que nos governa, não homens. Ora, um homem como marido é o cabeça da mulher, ele a governa. Porém, a igreja é uma mulher, ela rejeita a palavra e toma qualquer outra liderança. Ela é uma adúltera. Agora, cite-me uma única igreja que não tenha abandonado a palavra por tradições e credos. Todas elas são adúlteras, tal mãe, tal filho. Quem é que nos governa? A palavra. Essa é a mensagem para esses últimos dias. É a mensagem para os últimos dias. O irmão Branham diz que todos esses pastores, todos, que estão enganando o povo aí, chamando dinheiro, eles não estão chamando o povo, chamam dinheiro. O profeta diz, todos eles serão punidos diante de Deus, se não se arrependerem. É verdade ou não é verdade? É o mensageiro que diz em uma mensagem. Todos eles serão punidos. Aí você pode ver aí quem está fazendo esse tipo de coisa. Então eu tenho que pregar a verdade. Tenho que pregar a verdade. Quem quiser andar no erro, azeite. Mas a verdade Deus enviou para esta era. Foi o mensageiro, com uma mensagem. Você crê nisso? Amém. Vamos ver aqui mais adiante, o profeta mostrando aqui em um tópico. Ele diz, qual será o castigo da meretriz e de suas filhas? Bem, vai ser duplo. Primeiramente ele disse, eu a porei numa cama. De acordo com a última parte do versículo 22, será uma cama de tribulação, ou seja, a grande tribulação. É exatamente isso que Jesus disse em Mateus 22, de 1 a 13. Havia 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As 5 prudentes tinham azeite, o Espírito Santo, mas as outras 5 não tinham. Quando subiu o clamor, aí vem o esposo. As 5 loucas tiveram que correr e buscar azeite, enquanto as 5 virgens prudentes entraram para as bodas. As 5 ficaram de fora, foram deixadas para a grande tribulação. É isso que acontecerá com todos que não subirem no arrebatamento. É isso que virá sobre a meretriz e suas filhas.
Em segundo lugar, diz que ele as ferirá de morte, ou como diz uma tradução literal, que sejam mortos com morte. E esse aqui, sejam mortos com morte, é o lago de fogo. É a morte matando. Serão mortos com morte. O profeta diz que é o lago de fogo, que vai ser extinguido para sempre. Veja. Que um homem seja morto por enforcamento ou por eletrocução ou algum outro modo, mas isto diz que sejam mortos por morte. A própria morte é a causa de sua morte. Agora, eu quero que você veja isso claramente. Portanto, eu tomarei novamente nossa ilustração da filha de Jezabel entrando pelo casamento na casa de Judá e assim levando-a diretamente para dentro da idolatria e fazendo com que Deus entregasse Judá à morte. É isso que Balaão fez também. Assim, aqui estava Jezabel com o seu paganismo. Do outro lado estava Judá adorando a Deus adequadamente e vivendo sob a palavra. Então Jezabel casa sua filha com Jeorão. No instante em que isso acontece, Jeorão faz com que o povo se torne idólatra. No instante em que esse casamento aconteceu, Judá foi morto. A morte espiritual entrou. No instante em que a primeira igreja de Roma se organizou, ela morreu. No instante em que os luteranos se organizaram, a morte entrou e eles morreram. Os pentecostais surgiram por último e se organizaram. O Espírito se foi, embora eles não creiam nisso, mas ele se foi. Aquele casamento trouxe morte. Então a luz da unicidade e da divindade veio. Eles se organizaram e morreram também. Então depois que o fogo de Deus caiu sobre o rio Ohio, em 1933, aleluia, um avivamento de cura abrangeu o mundo. Porém ele nunca veio através de qualquer organização. Deus ficou do lado de fora dos grupos pentecostais, do lado de fora da organização, e o que ele vai fazer no futuro será fora da organização também. Deus não pode operar através de mortos, ele só pode operar através de membros vivos. Esses membros vivos estão fora da Babilônia. Aleluia! E essa é a noiva. Nós não estamos mais na Babilônia. Nós não temos mãe, nós temos um pai, que é Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso? Portanto, veja você, a morte ou a organização veio e a igreja morreu. Ou para tornar isso mais claro, a morte tornou-se residente onde um pouco antes somente reinava a vida. Assim como a Eva original trouxe morte à raça humana, assim agora a organização tem trazido a morte. Porque a organização é o produto de dois corruptores, nicolaítismo e balaanismo, propagados pela profetisa Jezabel. Agora, Eva, veja o que o profeta diz, Eva devia ter sido queimada juntamente com a serpente pela terrível obra deles. Porém, Adão interveio, ele redimiu a sua esposa. É como um homem que vai casar com uma moça, sabe que ela não é virgem, mas se ele a redimiu, ela está salva, ela está redimida. Ele só não pode jogar na cara dela depois. Mas você me redimiu. Mas não, redimiu, está redimido. Amém, meus irmãos? Veja, porém, quando essa religião satânica tiver andado o curso completo das eras, não haverá ninguém para intervir. E ela será queimada com o seu sedutor, porque a prostituta e suas filhas, e o anticristo e Satanás, todos encontrarão seus lugares no lago de fogo. Está vendo aí como uma coisa vai acontecer? Então é tudo isto, só para concluir o que nós falamos um pouco pela manhã, só para dar assim, um fechamento, juntando com esta era, o que o irmão Branham fala a respeito de Jezabel, e em outros tantos, nós temos, por exemplo, a mensagem que o irmão Branham pregou, a religião de Jezabel, e eu preciso trazer essa mensagem aqui um dia para os irmãos, creio que será breve. A religião de Jezabel, como nós falamos pela manhã, aqui, de uma mulher, por exemplo, que quer governar a sua casa, que grita com o marido, que joga o dedo na cara dele e fala alto com ele. Quem vocês pensam quem é esse espírito? Esse é o espírito de Jezabel? O mesmo espírito
porque Jezabel governava Acabe. Ele tinha medo dela, ela era uma assassina, ela era uma mulher temida. Agora, mulher que manda em marido e o marido deixa, ele também parece descendente de Acabe, só pode ser. Porque a Bíblia diz, a infalível palavra de Deus diz que o homem é o cabeça. O homem é o cabeça. A mulher é uma auxiliadora idônea. Então, quem está agindo dessa maneira é porque está com esse espírito. Isso não pode ser diferente. Não vejo como. A palavra de Deus não mudou. Ela continua a mesma. Nós estamos vendo algo, né, nós tivemos agora há pouco, o mundo todo estava centralizado lá para Roma, para a eleição, a eleição desse novo Papa, o qual já aconteceu. O mundo todo parou para ver quem seria. Pelo que nós vemos na mensagem, esse não é o último Papa ainda. Que o profeta diz na mensagem Atos do Espírito Santo, no parágrafo 87, irmão Branham fala a respeito, que ele diz, e este último Papa que se levantará dos Estados Unidos, ele fala, segundo a profecia, não tem nada a ver com Papa Negro, muitas pessoas ligando, muita gente ligou para mim, perguntando se é um Papa Negro, não tem nada a ver com Papa Negro, irmão Branham nunca falou isso. Isso aí foi algo que alguém inventou aí, não sei o quê, né? Não sei o que foi que aconteceu. Mas nós temos este Papa, com aparência de bonzinho. Ele aderiu ao nome de São Francisco de Assis, que o irmão Branham disse que foi um grande homem, um homem sério, um homem santo. Não porque a Igreja Católica o canonizou, mas os filhos de Deus são santos. E ele foi um homem que tomou a posição da palavra. Foi um homem correto. Assim como foi aquela... Eu esqueci, mudei o nome, mas não vou falar porque eu esqueci. Então, ele vem com aparência, toma esse nome, porque ele acha que ele é bonzinho. Um homem sem Deus não vale nada. Um homem sem a experiência do novo nascimento, ele não é nada. Quem não nasceu de novo, não tem a experiência da regeneração, tem alguém que o governa, e este não é Deus. Muito embora ele está no processo de salvação, diz o mensageiro, porque só há dois, ou você adora a Deus ou o diabo. Quem não adora a Deus tem que adorar o outro. Esta é uma colocação terrível, mas esta é a grande verdade, que nos chama para uma responsabilidade, e que se os princípios elementares de uma casa não estiverem em ordem, como o profeta disse, se uma igreja ela disser, essa igreja não tem problemas, é porque o diabo já tomou conta dela. Então uma igreja tem que ter problemas. Venha para a minha igreja porque aqui não há problemas. Então, o diabo já tomou conta dela, diz o mensageiro. Uma casa tem que ter problemas. Casamento é um problema. Filhos quando nascem é um problema. Porque Paulo disse, eu queria poupá-lo de sofrimento. É um problema, é uma luta. Agora, o casamento é uma instituição de Deus, onde Deus pôs uma hierarquia. Uma hierarquia. Porque é um lar, é uma família, tem que ter um líder. E ele pôs o homem como cabeça e não a mulher. E as mulheres, com esse espírito de Jezabel, estão se levantando nesse espírito maldito e pondo o dedo no nariz do marido. Veja que coisa abominável elas estão fazendo. Jezabel fazia o que ela queria. Se vestia da maneira como ela queria. Da mesma forma, eu estou falando dentro do nosso meio, estão fazendo a mesma coisa. E os maridos só ficam olhando as mulheres saindo para o trabalho, seja para onde for, da forma como elas saem, para adulterar lá fora espiritualmente, porque os homens vão desejá-la lá fora. Então esses dias nós estamos vivendo da mesma maneira, como eu estava falando agora há pouco a respeito do linguajar. Estou falando do meio do povo da mensagem, que eles não saúdam mais os irmãos, é galera. Nós estávamos num grande culto lá com a galera.
lá de tal lugar. Não é mais irmãos? É só galera? Jovens também postando fotos sensuais. Eles ficam na frente do espelho e pegam o celular, ficam na frente do espelho e tiram uma foto. As mulheres da mesma forma, fazendo poses sensuais, gestos sensuais na boca. Isso é o espírito de Jezabel? Pessoas que guardam fotos ainda quando não eram cristãs, fotos do passado, nuas. Porque ainda há um desejo carnal nisto. Que a Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17, diz o santo apóstolo, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Jogue no lixo aquilo que você tem em casa quando você ainda estava em trevas. Jogue fora, como diz o profeta, jogue, tire da mala lá as calças compridas, os shorts e tudo mais, jogue, queime, porque isso é uma abominação. Quando você vê uma mulher lá fora que sai de calça comprida, seja lá como for, e professa a fé na palavra e está agindo dessa maneira, você pode abrir a boca e dizer, ali está passando uma abominação. Porque a Bíblia diz que é abominável quem tal faz. E os homens também, da mesma forma. Estão esquecendo os princípios elementares da vida cristã. Quando o apóstolo e todos os apóstolos saudavam uns aos outros com a graça e a paz, Deus os abençoe e assim por diante. Mas agora eles estão chamando de galera. E aí, galera, que grande louvor foi aquele lá naquela cidade, junto com a galera lá de fulano de tal. Não estão esquecendo os irmãos. Os apóstolos saudavam aos santos, porque Deus não tem bandos. Galera é sinônimo de bando, de anarquia. Embora não é um palavrão, a palavra galera, mas não é uma saudação para os cristãos. Nós saudamos com a graça e a paz, ou Deus abençoe, e assim por diante. Embora isso não é uma doutrina, se só pode saudar com a graça e a paz, ou isso aqui, não. Um bom dia, uma boa noite. O profeta diz que é uma das grandes saudações que nós podemos dar a alguém. Ou Deus abençoe. Amém, meus irmãos? Voltemos para a palavra. Firmemo-nos na palavra. A Bíblia diz, o Senhor Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tem que seguir a Jesus. Tem que seguir a palavra. Tem que seguir esses ensinamentos. Porque diz também as Escrituras, quem quiser viver dias felizes, refreia a sua língua do mal, a parte do mal. É tão sério a questão do lar, da família, que Deus vai cobrar dos maridos porque o lar não está em ordem. Ele vai cobrar. Um ou outro tem que ser punido pelo comportamento que está tendo. Por isso, ponha o seu lar em ordem. Ponha a sua vida em ordem. Marido, você é o cabeça. Não é a sua mulher que é o cabeça. É você. Se um dia você, esposa, que um dia jogou ou deu ordem ao seu marido, arrependa-se, porque Deus vai cobrar. E se não está andando de forma para respeitar o marido, Deus vai cobrar. Deus vai cobrar porque Deus é justo, o amor de Deus é justiça. E se não crê, é porque não é um eleito. Ou está passando por uma prova, mas se é um eleito, vai crer e tem que se dobrar a palavra. E para crer nessa palavra tem que passar pelo profeta, porque a revelação de Deus não é um profeta. Não pode ser de outra maneira. Ah, mas eu sou jovem, eu tenho muito tempo pela frente. Que adianta querer ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque a Bíblia diz que a alma que peca, essa morrerá. E se não se arrepender, será destruído no lago de fogo. Tomemos cuidado, meus amados. Vistamos-nos desta verdade a cada dia. Essa é a verdade. Eu tenho certeza absoluta. E quando eu estive fora aqui, o pastor Jaime esteve aqui, ele pregou esta mesma mensagem. Na unção que Deus lhe dá. Não mostrando outra coisa, mas mostrando sempre a palavra, sempre mostrando o mensageiro. Porque Deus enviou um profeta para nós nesta era. Quer o mundo teológico aceite ou não, Deus enviou um profeta para esta era. E não adianta. Para entender esta palavra, tem que ouvir o mensageiro. Porque é o mensageiro, é a boca de Deus para esta era. Amém, meus amados irmãos? Seja bendito para sempre o nome do Senhor Jesus. Curve a sua cabeça. Oh, precioso Deus,
nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Damos graças, Senhor, pela Tua palavra, tudo aquilo que o Senhor tratou conosco durante este dia, pela manhã e agora à noite, trazendo um despertar para a nossa vida, para a igreja, para a família e para o mundo ao qual nós estamos, embora não somos deste mundo. Senhor, fortalece-nos, meu Deus. Fortalece a cada irmão aqui. Sustenta cada um deles. Ó Deus, os dias que virão serão dias terríveis. Dá sabedoria a nós, maridos, para governarmos bem a nossa casa no temor do Senhor. Para mostrar às nossas esposas como elas devem se comportar. E aí, meu Deus, nós maridos, andarmos de forma irrepreensível, amando as esposas como Cristo amou a igreja. Mas há aqueles ainda, Senhor, que não entenderam isto. Aquelas que ainda não entenderam isto e estão agindo de acordo com o propósito do seu coração maligno. Tenha misericórdia desses, meu Pai Celeste, e ajuda-nos nesses dias difíceis. Sustenta-nos pelo poder da Tua palavra. Abre o entendimento de cada um, porque o eleito ficará de pé por esta verdade. Não importa o que aconteça, ele testemunhará desta verdade, porque foi o enviado de Deus que veio para nos advertir e restaurar todas as coisas. Seja bendito o Teu nome. Nós te oramos e te bendizemos no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo.